E aí, tudo bem com vocês? Veio mais uma vez aqui fazer um vídeo. Não tô mais nem surpreso, tô assim, fico triste, mas não tô mais surpreso com a revista Reformador. Eu já fiz outro vídeo aqui falando sobre ela. Teve um artigo que passou assim, eu não cheguei a comentar, mas esse mês aí novamente, a revista número 2317 de abril de 2022, que fala sobre a capa atrás do Livro dos Espíritos, 165 anos de verdade e luz. Vem com um artigo que é o último da revista, que eu gostaria de comentar com vocês, que chama-se Espíritas, Vacinai-vos. Assim, não dá para entender, né? Até se isso aí tivesse sido feito há um tempo atrás, ali bem no começo, no meio da pandemia, até justificaria, mas agora assim que as coisas estão sendo todas liberadas, né? Os centros já estão praticamente todos abertos, então assim não consigo entender. Eu fui buscar o autor aqui, até vi alguns vídeos dele, conversei com ele no Instagram, né? Perguntei ver se era ele mesmo que tinha feito o artigo, então até vou repassar para ele depois, para ele ver o vídeo aqui. Queria dizer que não é nada pessoal, e até porque assim, opiniões todos podemos ter, né? Certo ou errada, são opiniões. Agora o que me choca mesmo é o editorial ali da revista Reformador, porque assim, isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo, né? Não é nada a ver mesmo. Não é que tu cita uma coisa ou outra de espiritismo, que aí no discorrer da conversa vai ter alguma coisa a ver. E já começando pelo título, que quando eu li o título, eu pensei, não, pera aí, vacinar, sei lá, vai ser vacinado do orgulho, da vaidade, alguma coisa assim. Mas realmente não era. E vamos lá, vamos falar. Aqui começa, né? Espíritas, vacinai-vos. E aí cita aqui o Evangelho segundo o Espiritismo: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Esse artigo foi escrito por Marcelo Henrique Pereira. E aqui no resumo eu não vou ler tudo, mas quase tudo, porque quase tudo é uma aberração, né? Resumo: a pandemia de Covid ainda produz seus efeitos. Considerando as atividades espíritas, que cuidados devem ser pensados e efetivados para garantir a segurança sanitária e a saúde equilibrada do público-alvo das instituições espíritas? Como os espíritas que atuam nessas entidades devem se portar e se comportar? Ou seja, a Federação Espírita Brasileira, as URES, a Federação Espírita Estaduais, elas não dão nenhuma, elas só orientam, né? E aqui está dizendo como as instituições e entidades espíritas devem portar e se comportar. Você está querendo talvez dar uma norma de conduta para os centros espíritas, que isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Não tem nada a ver com o movimento. Imagina daqui a 300 anos, se isso começar a acontecer, nós vamos ter como se fosse uma espécie de Vaticano, e o presidente da Federação Espírita Brasileira vai ser como um Papa, e o das Federações Espíritas como cardeais ou bispos, não sei. Então a gente vê que isso aqui, essas palavrinhas que vão sendo colocadas aos poucos, para aqueles que assim não estudam muito sobre esse assunto e não têm obrigação nenhuma disso, elas vão causando certas impressões no nosso imaginário, e aos poucos nós vamos adentrando nessas ideias. Então eu acho que provavelmente esse irmão tá cheio disso e acabou colocando as experiências dele dentro da doutrina espírita, que não prega nada, que não tem nada a ver com o que está... Não tem nada a ver o que está sendo escrito aqui com o que é de fato a doutrina espírita, né? E aí, aqui ele bota palavras-chave: saúde, espiritualidade, lei de conservação, responsabilidade e solidariedade. Podemos falar de responsabilidade sim, mas do jeito que ele está falando aqui, parece que ou você é responsável fazendo o que eu estou dizendo, ou então você é um irresponsável. Ou seja, a conduta que está pregada aqui, que esse irmão colocou, é praticamente como se fosse uma lei natural. E se você não seguir, você será julgado pela lei de Deus. Esse irmão aqui é praticamente um legislador divino. E aí ele começa: as atividades espíritas presenciais estão retornando. Eu já disse aqui em outro vídeo que a casa que
que eu faço parte, tirando aquelas 2 semanas que foi obrigado a fechar tudo, bem no começo da pandemia, ela não parou, ela continuou. Inclusive, no meio da pandemia, passou a ter mais trabalhos do que tinha antes da pandemia. E assim, não houve problema algum, né? Não era proibido, não houve problema porque não era proibido e não houve problema mesmo. Então, assim, as atividades presenciais estão retornando, é tendencioso. Ou esse irmão está falando simplesmente da experiência que ele teve, e não de todas as casas espíritas, não do movimento espírita. Nesse período de Covid-19, o movimento espírita teve de se reinventar. Com a interdição dos espaços públicos, na fase de amplo contágio, o ambiente virtual foi a única saída para palestras, estudos e atendimentos. É aquilo ali que eu acabei de falar, não foi? A nossa casa fez palestras, estudos e atendimentos lá, presenciais, e muitas outras casas fizeram também. Então, assim, o que esse irmão fala, ele fala só de certos centros, ou uma minoria deles que agiu dessa forma. E até se nós formos ver, assim, realmente, e não foi só por causa da doutrina espírita, mas tudo, as reuniões virtuais, elas cresceram bastante, elas trouxeram bastante coisas boas, sim, mas se a gente for ver, assim, é só cada um perguntar para si, né? Quem é que ficou assistindo toda semana a palestra? Geralmente isso aí foi fechado praticamente só para os trabalhadores do centro, porque as pessoas assim que buscam, não, sei lá, eu não ia ficar vendo, eu sou palestrante, eu não ia ficar vendo a minha palestra, eu ia ver uma palestra do Divaldo, alguma coisa do Haroldo, sei lá, alguma coisa do Raul Teixeira, de vários outros palestrantes que são bem mais interessantes do que eu. Então, essa coisa assim de assistir palestra foi a única saída, sei lá, na verdade não foi a única saída, né? Porque vários centros estavam abertos. E aí lá no próximo parágrafo, ele coloca assim: conforme os órgãos de saúde, a imunização, vacinação vem aumentando gradativamente. Vale salientar, no entanto, que o vírus é altamente mutante e tem apresentado variações evolutivas, cepas, e resistência à imunização disponível, exigindo, veja a palavra que eu estava falando lá no começo, né? Exigindo obediência aos protocolos de saúde e saneamento e às medidas preventivas e de distanciamento social. É esse tipo de palavra que vai entrando na cabeça das pessoas e elas automaticamente vão seguindo essas pessoas que fazem essas exigências, né? Onde que a doutrina espírita falou disso, né? A gente vê que esse artigo aqui ele pega as casas espíritas, mas o tema em si, a forma de falar, a forma de expressar não é uma forma espírita. Eu já disse aqui outras vezes, aqui esse irmão aqui é pequeno o artigo dele, mas ele não fez nenhuma citação e não fez nenhuma referência. Geralmente na revista espírita, aqui assim, tá cheio de referências, livro de Divaldo, Chico, as obras básicas, Leon Denis, etc. E esse irmão aqui começa a jogar para longe do que a doutrina espírita prega, né? Aí ele continua aqui: inclusive a mantença das máscaras de proteção facial constitui atitude cívica, fraterna, socialmente adequada e espiritualmente recomendada. Mas que besteira, meu irmão, mas meu Deus do céu, né? Constitui atitude cívica. O que a doutrina espírita tem a ver com atitude cívica? É socialmente adequada, espiritualmente recomendada. O que ele quer dizer com espiritualmente recomendada? Tá, mas olha, eu não sei que trabalho mediúnico você está fazendo aí, quais espíritos que estão recomendando para você, mas não é uma atitude espiritualmente recomendada por espíritos superiores. Eu não vi lugar nenhum falar isso. Adotar os protocolos de segurança, é claro, mas espiritualmente recomendada. Pô, olha só, olha onde é que esse irmão está chegando, né? Viajou longe. E aí, espiritualmente, não havendo como recomendar outras condutas. Ou seja, se você não fizer isso, você está errado e acabou. Não tem discussão. Foi exatamente o que esse irmão colocou. Não havendo como justificar outras condutas, sob o viés espiritual espírita. Eis a conduta do homem de bem. Olha só a besteira que esse irmão falou. Eis a conduta do homem de bem. O homem de bem é aquele que utiliza de máscaras.
é aquele que cumpre o distanciamento social. Parece assim que se isso aqui não tivesse impresso aqui na revista do Reformador, se fosse alguns anos atrás, eu não acreditaria que isso aqui poderia chegar a um ponto, né, de ser impresso e distribuído no Brasil inteiro, um artigo tão ridículo desse aqui, coisas que não tem nada a ver mesmo. Aí a doutrina aponta para a utilização de todos os meios disponíveis para a preservação da vida, lei de conservação e a assunção de posturas individuais e coletivas correlacionadas à saúde corporal. Quando que a doutrina espírita falou da preservação da vida e a assunção de posturas individuais e coletivas? Quando que a doutrina espírita falou de preservação da vida de forma coletiva? Não, nunca falou. A doutrina espírita fala para o espírito, né? Cada um tem que evoluir por si, fazer para o próximo, mas que a mudança só vai vir do individual para o coletivo e nunca do coletivo para o individual. Assim, não tem nada a ver. Aqui ele cita não, né? Fala aqui, lei de conservação, não citou, o que eu digo assim, ele não citou porque ele não demonstrou nenhuma pergunta. Eu li ali a lei de conservação inteira antes de fazer esse vídeo, que não tem nada a ver, que eu nem fala de saúde, nada, fala basicamente só da questão de alimentação ali, da preservação da vida de outras formas, assim, não tem nada a ver. Inclusive, a última resposta, ainda que a pergunta não tenha sido direcionada para essa questão aqui, fala o contrário do que esse irmão está falando. Então, eu não sei que livro dos Espíritos que ele leu, talvez, sei lá, o Made in Taiwan, sei lá, não sei, não tem nada a ver. Não há, sob nenhuma hipótese, qualquer imunidade ou proteção espiritual a quem quer que seja, apesar de alguns expoentes ditos espíritas patrocinarem equivocadamente essas ideias totalmente desprovidas de sentido e distante do conteúdo genuinamente espírita. Leon Denis, no livro, se não me engano, o problema do ser, do destino da dor, ele fala a questão assim, né, que se você não tem que passar por isso, a questão vibratória não deixa chegar àquela doença, né? Às vezes a pessoa vai, sei lá, pega um avião e morre todo mundo e não morre ela. Isso é questão de sorte? Não é questão de sorte, porque naquele momento você não tinha que morrer. Agora, claro, se você procurar a morte, é outra questão. Agora que não existe isso aí, imagina se Jesus viesse na Terra e ele não utilizasse máscara, ele ia pegar o Covid. Eu não acredito, eu nunca ouvi alguém dizer que Jesus ficou doente em qualquer parte de qualquer lugar. Então, assim, o que esse irmão fala, assim, ele é meio que forçar a barra, é uma opinião dele, né? Mas não tem a ver com a doutrina. Onde é que está escrito isso? Porque o que esse irmão vem falando e não, como eu disse, não cita e não faz referência a nada. É simplesmente a opinião dele. Eu acho errado, assim, o que a revista do Reformador vem fazendo aí nesses últimos tempos. Eu já escrevi uma carta para o presidente da FEB falando sobre isso. Ele me respondeu assim, mas muito assim, o jeito que ele respondeu foi assim, uma proteção de seus funcionários. Foi basicamente isso, dos seus colaboradores. Ele disse, não, isso não existe e tal. Ele citou o que é para ser ideal, mas não o que está acontecendo, não os problemas que assim, eu me referi para ele, né? Até depois respondi ele, disse, cara, não precisa mais nem me responder. Para mim acabou isso aí, né? Essa discussão não vai dar em nada. Eu só quis alertar o senhor, então beleza, tá tudo certo. Aí no outro parágrafo, né, que vem, ele fala assim, registre-se que a orientação / determinação, ou é orientação ou é determinação, né? Não dá para ser uma orientação ou uma determinação. Registre-se que a orientação, determinação dos órgãos de saúde é voltada à vacinação. E o Supremo Tribunal Federal, olha onde é que esse irmão está chegando. O Supremo Tribunal Federal, no final de 2020, se posicionou em validar a compulsoriedade da vacinação em todo o país, embora sem condução coercitiva ou imposição física a ninguém, para tais procedimentos, permitindo a imposição de sanções àqueles que voluntariamente se recusarem à imunização. Isso aí aconteceu, mas o que isso tem a ver, né? A vacinação compulsória não representa, assim, vacinação forçada, sendo facultada a recusa por parte do usuário. Mas a não vacinação poderá importar com respaldo na lei e na decisão da Suprema Corte Nacional e o QECO. Poderá importar. Mas o que isso tem a ver com o espírito?
Assim, tem a ver com a lei, beleza, tem a ver com a lei, mas então, se fosse na Alemanha nazista, ele disse, você pode apedrejar o judeu, aí o espírita ia ter que cumprir porque estava na lei. Não tem nada a ver isso aqui. O irmão, assim, ele estava querendo justificar o que ele quer que aconteça, mas não baseado na doutrina espírita, e sim naquilo que ele quer acreditar. Com respaldo na lei e na decisão do Supremo Corte Nacional, medidas indiretas segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade no sistema jurídico brasileiro, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, no mais absoluto respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais das pessoas, conforme as normas locais, estaduais e municipais vigentes. Ou seja, vai lá, faz isso tudo, né? E daí, dentro restrição do exercício de certas atividades ou frequência de determinados lugares, no mais absoluto respeito à dignidade. Se restringir certos direitos das pessoas para aquilo que você acredita, aí é bonito, daí é no maior absoluto respeito. E se é o contrário, você está indo contra a doutrina espírita, você está cometendo um crime divino, você vai, vai virar um ovoide depois, sei lá. Assim, por força legal e jurisprudencial, novamente, o que isso aqui tem a ver? Nada, né? Só nada. Tem-se a regulamentação das ações e comportamentos. De novo, comportamentos, a palavrinha é chave, né? Comportamento, responsabilidade, né? Para proteger o bem-estar dos indivíduos e comunidades. Tem que regulamentar os comportamentos e ações para proteger o bem-estar da comunidade. Onde é que isso aqui está escrito na doutrina espírita? Em lugar nenhum. Onde é que isso aí está escrito em várias doutrinas ditatoriais e coisas? Em todas. Nas entidades espíritas, pois, entende-se que a adoção de protocolos de segurança, nas entidades espíritas, entende-se, nas entidades espíritas, pois, entende-se, quem disse que entende? Entende? Você entende, né? Entende-se que a adoção de protocolos de segurança, máscaras, distanciamento social, medição de temperatura, exigência de comprovante de vacinação. Imagina você tá lá no centro espírita, você vai lá, aí o coordenador lá do doutrina, ele fala assim, vai lá e você vai exigir os comprovantes de vacinação de todas as pessoas que entrarem no centro. E você vai jogar o álcool na pessoa, vai cobrar a máscara, você vai medir a temperatura, comprovante de vacinação e outras, não sei o que é outra, né? Exigir que a pessoa vá de banho tomado, apresente, exame de fezes, são eticamente justificadas. São eticamente justificadas. Eticamente justificada aonde? Né? Aonde? É estranho, né? É muito estranho que esse irmão vem falando. Repito aqui, né? Logo depois que tudo começou a ser liberado, parece aquelas reportagens assim que querem fazer a gente sentir medo, né? Parece não sair da bolha. São eticamente justificadas, pois podem ser cruciais para proteger a saúde e o bem-estar do público. Oh, meu Deus do céu! Se cada uma dessas ações ou comportamentos notadamente interferem na liberdade e na autonomia individuais, elas devem buscar um equilíbrio entre o bem-estar da comunidade e as liberdades individuais, considerando assim preocupações éticas e também espirituais. O que seriam preocupações espirituais nesse ponto? Direcionadas a um objetivo social valioso, como a proteção da saúde pública. O que esse irmão quer dizer? Se você vai no centro espírita, aí você chega, daí eu digo, meu irmão, coloca máscara, ele coloca máscara, daí eu vou lá e digo assim, deixa eu medir sua temperatura, daí eu meço a sua temperatura. Daí eu vou lá e mais o que ele colocou? Mantenha o distanciamento social, sim. Cadê o seu comprovante de vacinação? Eu não trouxe. Então assim, meu irmão, eu não vou deixar você entrar na palestra por conta que eu estou buscando um objetivo social valioso, que é a proteção da saúde pública. É isso aqui que esse irmão está dizendo. Isso aqui é o que ele está dizendo, né, que são atitudes do verdadeiro espírita. O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Nada. É política dentro da revista Reformador. Política é claro aqui, claro. Qualquer um consegue ver. Aí devemos considerar, aí no metade do último parágrafo que ele fala.
A conduta semelhante e paritária representa, para o conjunto dos espíritas que participem de qualquer evento presencial, um gesto de profunda solidariedade e humanidade. Ou seja, a conduta semelhante e paritária do que ele está dizendo, né? Do que ele está dizendo, todas essas coisas aí, seguir protocolo e tal, representa para o conjunto dos espíritas que participam de qualquer evento um gesto de profunda solidariedade e humanidade. Ou seja, se você não segue os protocolos de saúde estabelecidos pelo STF, pelas leis estaduais, municipais, pelos decretos e tal, você não está sendo solidário e humano. Você não está sendo solidário e humano. Todas as casas espíritas seguiram isso aí quando eu tinha que seguir. E agora, se não precisa mais seguir, por que eu vou deixar de ser humano se não precisa mais seguir? E outra, por que antes a lei estava certa e assim é como se Jesus carimbasse todos os atos dos nossos poderes executivo, legislativo e judiciário? É como se ele carimbasse e dissesse, isso é uma lei natural. Ou seja, quem não faz o que esse irmão aqui está dizendo, automaticamente está cometendo um pecado. Esse é o nível, né? Esse é o nível do artigo. E por consequência, está-se materializando os caracteres do homem de bem e do verdadeiro espírita. Ou seja, se você fizer isso, você será um homem de bem, um verdadeiro espírita. Não é mais o que você sente lá no seu interior. Não é isso. Mesmo que você não sinta, mas você faça por fora, na casca, você está sendo homem de bem. A passagem que Jesus falou, né? Sepulcros caiados. Vai lá, bota, o cara morreu, aí eu vou fazer o sepulcro dele, por fora eu vou lá e boto o cal, fica branquinho, bonito, e por dentro é tudo podridão. Isso aí não importa, você será um homem de bem, se você fizer isso. É bem por aí que a doutrina espírita explica as nossas ações. O verdadeiro espírito, que faz para o seu semelhante aquilo que queria que ele aquilo que queria lhe fosse feito, ou seja, aquilo que queria que lhe fosse feito, ou aquilo que queria que você fizesse. Porque se outra pessoa, Deus não vai julgar os nossos atos pelo resultado que eles causam. Isso está no livro dos Espíritos, né? Deus nos julga pela intenção. Por quê? Porque nós não somos seres perfeitos. Então, se nós não somos seres perfeitos, não pode haver nas nossas ações a perfeição e nos resultados muito menos. Porque tem uma série de outros fatores que vão influenciar e tal. E aí eu vou lá e não concordo com isso, por exemplo. E ele concorda. Se eu fizer todo o bem que eu quero, todo o bem que eu busco realmente, a minha intenção é fazer o bem, e eu faço o contrário do que ele está dizendo, eu cometo pecado. Mas ele, se não reflete muito sobre isso, se simplesmente faz porque acha mais conveniente, ou acha mais bonito, ou coisa, ele está cometendo, ele está fazendo a atitude certa, está cometendo a atitude certa. Olha só, totalmente desconexo com o que fala a doutrina espírita, de novo, 300 mil vezes já desconexo com o que prega a doutrina espírita. Assim, exigir, palavrinha mágica, palavrinha mágica de uma ditadura, exigir, de novo, de todos, exigir de todos os que compareçam às atividades espíritas presenciais nesta retomada, nesta retomada, ou seja, antes todas as casas espíritas, tudo estava parado, voltou agora, Nesta retomada, o respeito às regras internas da instituição que devem, palavra mágica, devem refletir as determinações legais das autoridades sanitárias do país, é atitude consciente, ética e genuinamente espírita. Então, preciso dizer mais alguma coisa? Revista Reformador, mais uma vez, eu vou assim dizer, apesar de já não acreditar mais, pelo menos a curto prazo aí na seriedade do trabalho de vocês, não de todos, obviamente, mas um ou outro aí, esses que ditam que chancelam o artigo I ou não, eles que tomam essa decisão, olha, vocês tomem cuidado, porque tem um legado aí muito importante, que é a revista do Reformador, que aqui na capa diz desde quando é a revista mais antiga do Brasil, fundada em 21 de janeiro de 1883, é muito tempo, para ser jogado fora assim, por conta de poucos anos, vai ficar uma mancha assim, e eu acho assim que esse irmão aí deve rever alguns conceitos dele, estudar as obras básicas, porque realmente não tem nada a ver. Eu
Eu estudo a doutrina espírita há bastante tempo, assim, e me choca ver, porque um errinho ou outro, todos nós cometemos, assim. Agora, do começo ao fim do artigo, forçar uma situação que não tem nada a ver, não é nenhuma discussão assim que, isso é desse jeito ou desse jeito, não se tem certeza e você leva para um lado. Não, é uma questão que não tem nada a ver, né? Isso é realmente preocupante. Então, seria isso, e peço para que, se alguém puder comentar, curtir ou compartilhar, caso goste do vídeo, eu iria ficar agradecido. Muito obrigado.